Fala pessoal, está começando mais um Conversa de Dono, esse podcast que traz histórias reais de empreendedores que estão fazendo a diferença. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e hoje o bate-papo é com o Eric. Ele que é um cara aí que teve vários recomeços, tem uma visão de propósito junto com a fé, empreendedor, pai cristão, alguém que transformou o desafio em uma grande virada. Natural de Lages, técnico em contabilidade formado em ciências contábeis. Ele empreendeu logo cedo, aos 22 anos, com a Sertec, mas recentemente, logo após a abertura do seu negócio, teve que fazer o fechamento. E depois, em 2019, voltou ainda mais forte. Em 2024, expandiu, abriu um novo CNPJ, empreendendo com a Seguralta, atuando então com seguros e consórcio. Uma história super bacana, então vem junto comigo para conhecer mais sobre o Eric. Eric, seja muito bem-vindo ao Conversa de Dono. Antes de eu começar aqui com as perguntas, né, seguir aqui te conhecendo um pouco mais sobre a tua formação, a parte de empreendedorismo, né, os teus desafios, eu vou pedir para que você se apresente então para a turma que está nos assistindo, quem que é o Eric, né, vamos dizer assim, fora o lado empresarial, quem que é você? Pode falar um pouquinho mais aí para a galera. Então, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric. Eu sou o pai do Benjamin, recém-casado com a Thaís, e vamos falar um pouquinho, gostaria de agradecer o convite aí, Juliano, então é um papo que pode agregar muito aí para as pessoas, acho que vai ser bem legal. Bacana. Eric, você me passou ali que você tem a formação em contabilidade, né? O que te levou a escolher essa área, né? Eu te confesso que para mim a contabilidade, eu sou formado em administração e a parte contábil sempre foi aquele... E eu não era ruim em matemática na escola, cara. Eu sempre fui bem em matemática. O que me judiava na escola era história. Mas na faculdade a parte contábil, né? Contabilidade ali era sempre uma matéria assim que eu não... Cara, eu não sei se eu peguei algum, talvez o meu professor, mas eu não colava muito. O que tu escolheu contabilidade? Conta pra nós aí. Esse é um desafio da maioria das pessoas, né? Então a gente conversa muito com empresários e todo mundo comenta que a contabilidade é um desafio muito grande, né? Eu acabei entrando nessa formação porque eu venho de uma família de contadores, né? Então, meu avô tinha um escritório contábil, a minha tia seguiu, né, com o escritório, inclusive trabalhei ali por volta dos 15 anos de idade e iniciei minha carreira ali dentro de um escritório de contabilidade. Então, é uma área que me chamou muita atenção, eu vejo que pode fazer bastante sentido para o empreendedor entender um pouquinho, porque realmente existem algumas dificuldades. Não atuo na área, mas é um ramo assim, que eu me identifico bastante. A contabilidade ou ciências contábeis, né, que foi, vamos dizer assim, a faculdade que você fez, assim, ela influencia na tua forma de empreender hoje? Porque você trabalha bastante com números, né? Consórcios, seguros e tal, né? Influencia bastante hoje na tua parte de empreendedor? Influencia. Então, hoje me dá uma base muito grande para identificar, né, os processos da empresa, então entender se a empresa está saudável, se não está. A gente vai falar um pouquinho mais pela frente aí que tiveram desafios gigantescos, né? Mas isso acaba agregando, então me dá uma facilidade de raciocínio até para o próprio consórcio, seguro, alguns cálculos, então acredito sim que faz bastante sentido e me ajuda bastante. Tu lembra com quantos anos você tinha entrado, com quantos anos você iniciou a tua faculdade? Cara, eu sou péssimo com datas, né, então, mas eu acredito que a faculdade eu entrei ali por volta dos 21, 22 anos. Eu te perguntei isso, cara, porque... Você começou a empreender muito novo, né? Você tinha 22 anos também, então você estava na faculdade, ou você estava no primeiro semestre, ou no primeiro ano da faculdade, né? Como é que veio essa vontade tão cedo assim, cara, preciso pagar a faculdade? Por que deu essa ideia, esse estalo, né? Tem jeito que muitas pessoas acabam empreendendo novo, né? Eu comecei a trabalhar cedo. Mas eu não fui empreender muito cedo, eu comecei trabalhando, né, de CLT, porque eu não tinha conhecimento e até, vamos dizer assim, um medo, né, de abrir um negócio, né, por ser novo, por não estar maduro e outras coisas. Assim, eu fui ter, vamos dizer assim, o meu primeiro negócio, mas na época eu tinha muito um apoio, um suporte, na época que tinha sido até meu sogro da época.
ele dava vamos dizer assim, um suporte, né? Eu não estava sozinho naquele negócio, né? Eu fui empreender sozinho, abri o meu CNPJ no meu nome, a razão social minha, né? Eu já tinha mais de 30 anos, né? Então, e você iniciou com 22 anos, né? Da onde que veio essa vontade? Cara, a princípio, por lidar muito com os empresários desde cedo, então lá trabalhava no escritório, eu via, né, e tinha relacionamento com outros empresários, e aquilo sempre me trouxe uma curiosidade de como era, da possibilidade que eles tinham ali de transformar vidas, estar auxiliando pessoas e realizando sonhos, enfim, numa série de situações. Do escritório eu passei por uma entidade comercial aqui da cidade de Lages, né, então novamente com muito contato com empresários, e ali tiveram algumas inspirações, né? Então, não vou citar nome, porque senão fica feio, às vezes a gente esquece de alguém, né? Mas, realmente, acho que vem muito disso, de querer ter algo diferente, fazer algo diferente. Eu sou uma pessoa muito inquieta, então, não gosto de monotonismo, então eu tô aqui, mas daqui a pouco já tô pensando lá na frente. E acho que seria isso aí que me trouxe a empreender tão cedo, né? Eu te conheci dessa instituição, né? Não vou citar qual é a instituição, né? Mas é uma que comanda um comércio. Por aí. Em 2016, você abriu a Certec, né? Que é uma empresa de certificação digital, né? Como que por conta dessa instituição que você veio nesse vínculo, qual que foi essa tua relação em abrir essa certificação digital? Na verdade, eu trabalhava na área, né? Então, e eu via que tinha um gap muito grande, que tinha algo como crescer. Como instituição, infelizmente, às vezes a gente tem algumas limitações, né? Então, às vezes a gente não poderia fazer exatamente como eu gostaria ou algumas coisas. E, enfim, aí surgiu a oportunidade. Eu vi que teriam alguns diferenciais que a gente poderia atingir e fazer um crescimento aí, um número exponencial. Então, tanto que a gente é referência hoje na área de certificação digital. E aí, mais para frente a gente deve falar, mas tem planos de expansão aí a nível estadual e também nacional, né? Agora tu comentou aí essa questão da expansão, mas logo que tu abriu ali em 2016, você teve um tapa na cara, um soco na boca do estômago, vamos dizer assim, né? Que você teve que fechar a tua empresa, alguns meses depois. O que aconteceu ali? Teve alguma questão mais de... Porque a gente sabe, né? Se a gente trazer números do Sebrae, e quem está nos assistindo é empreendedor também, sabe que abrir um negócio, tocar uma empresa não é só flores, né? Tem muito mais espinhos do que flores, né? O que aconteceu aí que você teve que dar esse passo atrás para daí depois retomar ainda mais forte, cara? Digamos que um pouquinho daquele teu medo, né, de ser muito jovem aconteceu. Eu sempre fui um cara muito ativo, então na época eu andava de moto, fazia algumas trilhas, enfim, tinha alguns hobbies radicais, digamos. E durante uma trilha que eu estava fazendo, eu acabei quebrando a clavícula. Naquele momento eu iniciei uma empresa não tão estruturada, digamos assim. Então era somente eu que fazia os atendimentos. Eu fazia os atendimentos quando presencial, quando eles precisavam ir até o meu escritório, era na sala da minha avó. Então a gente pegou um espacinho da casa dela ali, onde tinha essa possibilidade, e eu fazia ali. Meu foco era muito, muito forte em atendimentos externos. Então a gente sempre entendeu que o empresário tinha dificuldade de estar se deslocando, indo até nosso escritório, tá saindo, então aquilo era um tempo perdido para ele. Então foi o nosso gap de iniciar, de realmente trabalhar muito forte com essa parte de atendimento delivery, que a gente chama. Hoje em dia tem atendimentos através de videoconferência, novas formas que a pandemia acabou nos trazendo, né? Mas naquele momento era eu, sem um escritório, sem uma estrutura muito grande, acabei quebrando a clavícula, ficou muito difícil, porque na época eu utilizava uma impressora para fazer a digitalização dos documentos dos clientes, então com o braço mobilizado dificultava muito. Então acabei optando de resguardar, parei de trabalhar alguns dias, aquele medo veio, e agora? Como é que vai ser? Depois de 2, 3 meses, os clientes vão voltar, não vão? Vou conseguir reestruturar. Foi um momento financeiramente bem desafiador para mim, então naquele momento que eu estava sem trabalhar, eu ainda precisei vender um carro ali para fazer um dinheiro, pagar as contas, porque o início é bem assim, a gente precisa investir bastante, apesar de ser muito simples, mas tinha um investimento que para mim era considerável na época. E acabei vendendo o carro. Pouca gente sabe disso, então é algo assim que me dói muito de falar, né? Mas fui vítima de um golpe na época.
Então, o que estava difícil acabou se tornando ainda mais difícil, né? Porque acabei entregando o carro, não recebi nada, enfim. Então, estamos na justiça até hoje para tentar receber. E, enfim, até a própria entidade ali acabou me chamando, questionando se eu não gostaria de voltar a trabalhar com eles. Sempre tivemos um relacionamento muito, muito bom e acabei retornando a trabalhar com eles, né? Bacana. Essa questão do golpe, eu não... É bom que a gente sabe, né? O cara já não tá legal, né? Ainda toma um golpe no meio do caminho, né? Essa questão que tu trouxe ali da parte da casa da tua avó, eu lembrei de uma fala do Ronaldo Móveis, e ele começou também, né, no fundo de casa, né? E ele traz assim, ele traz na fala dele assim, ó, não tenha vergonha de empreender, mesmo que seja na tua casa, né? Mesmo que seja na garagem, né? Nós temos até o caso aqui do Tcholos, né? Que aproveitou a garagem da avó, né? Exato. E hoje é um restaurante aí que já está bem firme na cidade aí, então o negócio é realmente, se você tem... Eu iniciei dentro de casa também, eu trabalhava em home office, né? É o que a gente chama de escritório home base, né? É o nome mais chique, né? Ah, tu trabalha em casa? Mas e aí, até recentemente, assim, a gente utilizava muito de coworking. Aqui na cidade nós temos um coworking gratuito agora lá no Orion Park, mas até por uma questão de distância, que o Orion Park acaba sendo muito longe, até para mandar um cliente nos visitar lá, a gente tinha uma outra parceria no coworking, ou até mesmo hoje 80%, 90% dos nossos clientes sou eu que vou até a empresa. Sim. Né? Então, muitas das minhas reuniões no início eram até em padarias da cidade, né? Eu marcava um cafezinho, né? Já estava ali com o cafezinho, já estava todo, né? O ruim desses lugares públicos, vamos dizer assim, muvuca, tumulto. Às vezes tu não conseguir controlar o ambiente. Então... Mas, cara, o negócio é começar, né? Exatamente. Não pode deixar de empreender ou de montar outro negócio por conta disso, né? Eu sempre comento com o pessoal, então é realmente ter um sonho, que era o que eu tinha, e a fé de que aquilo ia dar certo. Foi desafiador? Foi desafiador, mas no final a gente conseguiu fazer dar certo, né? E aos pouquinhos a gente vai batalhando. O importante é começar. Quem não começa não chega ao fim, né? E você depois teve um recomeço, né? Que foi em 2019, né? O que nesse período aí, como que você se preparou para pegar e voltar e retomar tudo isso? Então, acho que algo que a gente vai falar muito aqui, né, é sobre caixa. Então, aquele momento para mim foi tão desafiador. Apesar de voltar como CLT, a gente não conseguiu fazer um caixa gigantesco para reiniciar, né, com o negócio, mas sempre com olho no caixa, olho no financeiro, reduzindo custos, e tinha uma visão diferente. Aproveitei esse período também para estar desenvolvendo, então 22 anos é muito jovem, então não tem maturidade, não tem experiência, e enfim, acabei buscando uma série de cursos, então até a própria entidade eu sou muito grato a ela, porque justamente ela tinha esse potencial de me ajudar a crescer. Então ali a gente tinha muitos cursos, eu poderia participar, estar ajudando, então me desenvolveu bastante, fora que a gente busca internet, YouTube, enfim, você tem que ser muito ativo, né? Teve alguma coisa assim que nesse período aí você já estava formado daí? Já. Em 2019, quando eu iniciei, acho que foi no finalzinho da faculdade, então acho que eu iniciei ali o escritório novamente, reiniciei, né? E estava já no finalzinho da faculdade, eu sou ruim com datas, então me perdoem se eu errar, né? Mas acredito que já estava no finalzinho, sim. Não, eu te pergunto porque muitas pessoas, muitos convidados aqui do nosso podcast, eles nos trazem a questão relação, né? Formação acadêmica e formação prática, né? Mercado de trabalho, você abrir uma empresa, né? Muitos falam assim, cara, porque a faculdade não me ensinou a ser empreendedor, a faculdade me ensinou, né, algo talvez mais técnico, né? Então, ciências contábeis, talvez, né, gerenciar planilhas, né, fluxo de caixa, DRE e tal, mas gerenciar uma empresa tem outras coisas, né? Tem equipe, tem questão de estrutura, tem muita coisa que foge, né, do que você está fazendo dentro da tua empresa. Assim, você sentiu isso também, essa diferença de atuar como empreendedor e de formação contábil? Totalmente. Então, acredito até para quem é empreendedor contábil, né? Enfim, são ramos bem diferentes, né? Mas todo mundo que se forma acaba tendo a parte técnica. Chega na hora do vamos ver, é um desafio diário. Então, o pessoal sempre comenta, mataram um leão a todo dia, né?
e quando tu acha que venceu um degrau, sempre inicia um outro. Então é um desafio que você nunca vai ter fim. Consegui arredondar a equipe, daqui a pouco vem um desafio diferente. Tem que trazer cliente, daqui a pouco, enfim, é uma série de fatores que acho que faculdade nenhuma vai ter. A experiência, o dia a dia vai acabando te ajudando. Ter referências, ter mentores também acho que é algo bem importante, porque é como você consegue acelerar o processo. Então, talvez se lá atrás eu tivesse um mentor que me auxiliasse nesse processo, tu tem que ter um caixa, tem que fazer assim, tem que fazer assado, estuda sobre isso. Talvez lá eu não teria passado por aquele desafio que foi fechar e retomar a empresa, né? Então, acredito que seja mais ou menos isso. Nessa época tu já estava conta isso? Não estava, não estava. Então, bom, foi o início do relacionamento. Então, ali, montei o escritório em 2019 e acho que 2020, ruim de data novamente, né? Então, até no dia do casamento, a gente casou recente, né? Teve algumas divergências, ela me corrigiu lá na hora. Mas tu sabe por que existe, por que nas alianças existe o nome aqui da pessoa e a data? Pro homem lembrar. Pra não ter erro. Não passaram um aniversário de casamento ou um aniversário de namoro sem comemorar. Tu teve algum momento assim que depois dessa retomada da empresa que você pensou, não, agora vai dar certo? Tu chegou, tu percebe, talvez não a data específica, né? Mas teve um momento assim de assim, cara, agora deu certo, agora vai. É só, claro que todo dia tem que se trabalhar, tem que acordar cedo e tudo mais, né? Para que o negócio se sustente. Mas tu saiu daquele assim, cara, saí do zero, agora o negócio tá andando. Tu teve essa percepção? Foi o momento que eu reabri. Porque novamente larguei tudo, então muita gente foi crítica, cética. Cara, você já tentou, continua ali, é um lugar que você tem um emprego garantido por muito tempo. Então, a partir daquele momento que eu larguei tudo, não tinha como eu fazer não dar certo. Então, era meu plano A e meu plano A, não existia plano B. Então, naquele momento eu sabia que ia dar certo. Então, com grande fé, convicção, e lógico, tem que trabalhar, tem que ir atrás, não, as coisas não caem assim, né, de mão beijada, como o pessoal diz aqui, a gente tem que estar batalhando atrás disso aí, né? Eu lembrei de uma fala da Marizane, da Ufer, que ela fala assim, agora tu tem que fazer até dar certo. Sim, até tem um livro, não vou citar nomes que eu não lembro, mas eu lembro da frase, que a gente tem que ir tentando, até fazer dar certo. Qual é o limite de você tentar? É até dar certo, então não tem segunda opção, né? Falando um pouco da Certec, né? A Certec é uma empresa especializada na certificação digital. Isso. Para quem não conhece, explique um pouco para nós aí o que é o tal do certificado digital. Essa é a minha confusão de sempre, né? O que tu faz, né? Mas vou tentar ser, assim, bem didático. O certificado digital nada mais é do que uma assinatura da pessoa, uma assinatura eletrônica da pessoa física ou da pessoa jurídica, então da empresa ou da pessoa mesmo, né? Que é utilizada para facilitar o dia a dia das pessoas. Então, a minha pegada desde lá de trás foi desburocratizar e facilitar o dia a dia das pessoas. Então, como que eu fazia isso? Com meus atendimentos, eu fazia isso com o próprio certificado digital, então, trazendo um pouquinho mais para o dia a dia. Algumas situações são obrigatórias, então a emissão de nota fiscal é obrigatório ter o certificado digital, porque vai garantir a validade jurídica daquele documento, então se não tivesse o certificado, qualquer um que tivesse teus dados poderia estar emitindo uma nota. Então, olha o risco disso, né? Então, lá atrás, acho que até teve alguma tentativa de funcionar sem um certificado digital, mas teve problemas. O certificado digital pode ser utilizado para médicos, engenheiros, advogados, para assinar aquilo que ele está fazendo. Então, seja uma receita. Então, um médico assinou com o certificado digital, mandou ali no teu WhatsApp, tu chega na farmácia, faz a compra do medicamento que for, com aquela assinatura ele traz uma validade jurídica. Empresários do ramo automotivo, então, vendi, comprei carro. Ou às vezes até qualquer pessoa, na verdade, que queira fazer um certificado digital, também pode fazer e tem a mesma validade. Assinei o documento de transferência, eu consigo transferir sem ter que passar por um cartório. Então, basicamente, eu sou um cartório digital. Isso, os técnicos depois vão puxar minha orelha, mas em resumo, assim, bem vulgar, seria isso. A empresa, ela tá ali na Avenida Brasil, né? Isso, aham.
Pra quem não conhece, fica ali perto dos Piada-Lona. Isso aí ali é minha referência. Fala dos Piada-Lona, todo mundo conhece. Deve estar há muito tempo já os gurizão ali. Então, Deve estar bastante. ele faz alguns videozinhos, aí o pessoal acaba... Quando a rua alaga ali, eles fazem... Eu conheci eles quando a rua alagou e deu uma zum. Continua alagando ali. Eu vi um vídeo teu que tu explica até sobre essa situação do carro passar sobre a água ou não. Mas isso aqui é sobre o teu outro negócio, então não comentemos agora. Quais foram os maiores desafios de empreender, de crescer com a Certec aqui na região de Lages? Cara, eu acredito que o medo, então, a todo momento a gente tem o medo, né, do retorno, como é que seria, se daria certo ou não, apesar da convicção que eu tinha, o receio era grande, como as pessoas iam me aceitar, porque a gente sabe que precisa ter uma credibilidade para um negócio dar certo. Então, às vezes, aquela credibilidade foi quebrada, mas a gente conseguiu retomar, né? Então, porque senão, tu abriu, daqui a pouco começa a fornecer um produto para esse cliente, para esse parceiro, daqui a pouco ele fecha as portas. Então, eu vejo que é um receio muito grande das pessoas. Então, foi criar essa credibilidade ao passar do tempo. Então, já estamos aí há 6 anos no mercado, né? Se errei as contas também, me desculpem, mas acho que é por aí. E a gente vem cada dia crescendo e criando mais essa confiabilidade aí para o pessoal. Hoje a Certec acaba sendo, vamos dizer, referência no segmento, né? Tanto que veio por indicação de uma instituição também, né? O seu nome lá. Eu tinha feito numa outra empresa anteriormente, né? E aí eu validei esse mês novamente com vocês ali. Eu percebi diversas questões no atendimento e tudo mais, né? Mas eu quero... antes de comentar sobre isso, eu quero ver de você, né? O que você viu de diferente hoje no teu negócio frente à concorrência, tantas outras empresas, porque o teu negócio hoje você concorre a nível Brasil, porque você pode fazer isso online, né? Então, o que você faz de diferente que destaca, assim? Cara, é algo assim que eu sempre quebrei muito a cabeça, porque eu considero o certificado digital realmente é uma commodity, né? Então, seja conosco, ou seja com outra empresa, o produto em si é o mesmo. A gente sempre focou muito no atendimento, então ter alguns diferenciais, oferecer um café, oferecer uma comodidade a mais para o cliente. E com o tempo, lógico, conforme a gente veio crescendo, foi um desafio cada dia maior. Porque uma coisa é o Eric ter isso dentro dele e transformar, passar para os clientes, né? E com o passar do tempo, tu precisa contratar pessoas para poder crescer, né? Para poder ser o que a gente é hoje e que essa cultura fique muito intrínseca, né? Que aconteça aquele mesmo padrão que a gente tinha lá no começo. Lógico, algo se perde, mas ainda acredito que está dando certo. Tu comentou, realmente, a nível Brasil pode ser feito o certificado digital e é algo assim que chama muita atenção. A nível Brasil, hoje a gente conversa com outros empresários do segmento, né? Então o atendimento deles vira em torno de 80% a 90% através de videoconferência. E para nós aqui é uma realidade totalmente diferente. Hoje, em torno de 75% dos meus atendimentos são de forma presencial. Então, eu faço questão que o nosso cliente vá até nosso escritório, conheça, veja o crescimento que a gente teve, toma um cafezinho, bata um papo, olhe no olho e, enfim, então a gente tem um atendimento muito forte na área presencial, que é totalmente diferente do mercado hoje, tá? Essa questão do presencial, eu percebo até com os nossos clientes. A gente tem unidades fora, né? Eu tenho unidades, por exemplo, de bastante clientes ali no litoral. Sim. Tem cliente, cara, que eu acho que presencialmente deve fazer fácil para mais de 2 anos que eu não vejo ele presencialmente, tá? Esses tempos eu até tava brincando com o Vinícius lá, assim, o cara fez esse implante de cabelo, já tá cabeludo e eu nem vi. Não soube nem como é o processo, né? E assim, não sei se é uma questão do litoral ali, né? Eles acabam não dando tanta importância nesse presencial, mas aqui na nossa região eu vejo muito forte isso. Tanto que uma das primeiras coisas quando a gente fica rodando anúncio, ou quando alguém indica nós, ou acaba vendo no nosso site, uma das primeiras coisas que eles perguntam assim, tá, mas você é de Lages? Onde é que fica o teu escritório? Eu posso ir aí, né? Tanto que eu já falo, vamos marcar uma reunião aqui, você vem aqui, ou eu vou na tua empresa e tal, não sei o quê. Porque eu vejo que isso é algo muito da região. Sim, acho que é uma cultura muito forte aqui dentro. Parece que tem que ter aquele contato, talvez para determinado segmento, para confirmar. Não sei se as pessoas acabam já
tirando, vamos dizer assim, se tu não cumprir com o contrato, eu tenho que te achar. Eu vou atrás de você. Eu não sei, mas eu percebo, né, que muito da nossa região aqui tem essa questão, tá? Cara, nós vamos passar pro bloco 6, onde a gente vai falar sobre a Seguralta. Perfeito. Que é daí o seu segundo empreendimento, né? Que é o seu segundo empreendimento. Mas antes de eu abordar aqui o bloco 6, nós vamos para um intervalinho bem rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. Fala, turma! Esse episódio, ele tem apoio do Sicoob Cred Serrana, uma instituição financeira que acredita no empreendedorismo como motor aí para a nossa sociedade, para o crescimento de nossas cidades. Então, se você está procurando, se você empreende, está precisando aí de uma instituição financeira para melhorar toda essa parte de gestão, de cobrança, entre em contato com uma das unidades do Sicoob Cred Serrana. Com certeza, um dos gerentes vai ter a solução para o teu negócio. Eu sou cliente Sicoob Cred Serrana, seja você também. Estamos de volta ao Conversa de Dono. Hoje estou aqui com o Eric, ele que é proprietário da Certec, certificação digital, e da Seguralta, empresa que nós vamos falar agora. Então, aguenta aí, vem junto conosco aí para conhecer um pouco mais sobre esse empreendimento. Eric, conte para nós, a Seguralta abriu em 2024. Isso, bem recente, é um bebezinho. Assim, bem recente, né? Tá junto no mesmo prédio ali, junto com a Certec, só que em salas separadas, né? Pelo que eu percebi quando eu visitei a Certec ali. Como que a Seguralta é uma franquia? Isso. Como que surgiu essa decisão e como que você entrou para o grupo da Seguralta? Então, há bastante tempo a gente queria agregar novos produtos para os nossos clientes, né? Então, é algo que de vez em quando o pessoal chegava para mim e me doía muito, né? Diz, mas tu trabalha só com certificado digital? Eu falava, cara, isso pode abrir um gap para outros negócios, né? Pela confiança que a gente tinha. Então, tem empresários que a gente conhece há 8, 9 anos, tem contato ali todo ano, e eu vi que isso poderia agregar bastante. A gente viu que o mercado se correlaciona, então, quem tem uma empresa normalmente às vezes precisa de um seguro para o seu colaborador, para o seu espaço, para os seus veículos, para a sua frota. Então a gente viu que poderia estar agregando, né? Então foi como a gente acabou chegando na Seguralta. Acabamos optando de abrir através de franquia, porque a gente já teve a Certec, a gente sabe o desafio que é criar processos, ajustar. Optamos pela Seguralta justamente por ser uma rede gigantesca, então hoje acredito que seja a maior rede de corretoras de seguros. Então a gente fala num poder aí de 2.000 franqueados Brasil afora. Então a gente tem aqui corretoras com 30, 40 anos, então corretoras já de renome na cidade. E eu vi que através da franquia a gente poderia estar, não digo batendo de frente, mas sendo competitivo e podendo ter um know-how grande, talvez muito próximo deles. Porque, querendo ou não, além da franqueadora, a gente também tem a rede de franqueados, que é um suporte. Então, tô com uma dúvida, tô com uma dificuldade, a gente busca eles e fora questão comercial, né? Que o Eric começar fazendo alguns seguros é muito diferente de pegar uma corretora que está há 30 anos ou uma rede de franquias que tem 2.000 pontos de atendimento cotando todo dia. Então, é mais ou menos isso. A marca, a empresa, ela faz cotações e te faz também esse repasse, vamos dizer assim, para você fazer o atendimento? Isso, hoje nesse formato? O atendimento é todo nosso, né? Então a gente utiliza o know-how deles, né? Então, como cotar, onde ir, plataformas, e basicamente isso, né? Então, e a gente faz as cotações. A gente tem ali mais de... ruim de números, né? Um contador ruim de números. Mas aí por volta de 40 seguradoras parceiras, e a gente pega lá o cálculo do Juliano. Então, às vezes, o Juliano quer um seguro para a casa dele, por exemplo. Então, a gente vai pegar as informações, vai jogar numa plataforma, vai cotar em várias seguradoras e apresentar para o Juliano ali, personalizado, um seguro que vai melhor atender ele com o menor valor, logicamente, né? Daí a Seguralta, né, o próprio nome, ele já menciona muito, né, a questão dos seguros, mas é também uma empresa de consórcios, né? Exatamente. Então, a gente estava ali protegendo, né, então, os sonhos das pessoas, e acho que o pessoal pensou, por que não também ajudar a realizá-los? Então, de primeira mão, além de consórcios, tá, vou trazer aqui para ti, para o pessoal do podcast,
A partir agora de dezembro também estamos trabalhando com financiamento de veículos, financiamento de imóveis, para justamente entender o que o Juliano ou os nossos clientes, né, precisam e a gente moldar ali, fazer uma proposta exatamente personalizada para ele, porque a gente entende que tem públicos que gostam de investimento para o consórcio e tem públicos que às vezes não pode esperar, por exemplo, um consórcio ser contemplado ou dar um lance, ou enfim, algumas estratégias que a gente acaba utilizando e precisa daquele carro, daquele imóvel para aquele momento. Então, é algo que pode estar agregando aí também para os nossos clientes, né? Bacana. Então, em 2024, você passa a ter Certec e Seguralta, né? E como que é hoje gerenciar a questão dos dois negócios ao mesmo tempo? Uma loucura, né? Então, quando eu optei pela franquia, eu achei que ia ser um pouco mais fácil, né? Então, às vezes, quem tá fora do ramo, quem nunca teve uma franquia, acaba acreditando que tudo vem meio que pronto, né? Então, desde a parte de processos, ajuda, mas tem muitas coisas que você tem que ir aprendendo com o dia a dia. A gente pegou um ramo, um setor, que ele é muito complexo. Então, hoje, para tu ter noção, a gente pode atender desde um seguro de um celular, a um animal, um boi, um cavalo, a um prédio, a um posto de combustível. Então, é um segmento muito grande que acabou, assim, que a gente vem aprendendo diariamente, né? A nossa marca é uma franquia também, né? Nós temos algumas unidades aí. A gente entra com toda a parte operacional do nosso franqueado, né? Então, vamos dizer assim, você geralmente é o que a gente chama dentro do nosso mercado do urgência, né? Aquele social media, aquele cara que entrou no mercado agora, adquiriu ali 3, 4 clientes e se apertou, porque daí não consegue crescer, porque ele fica preso muito na parte operacional. Ele vai ter que ter conhecimento por mais, né, de um Photoshop, ele vai ter que ter um conhecimento mais na parte de desenvolvimento para fazer um site. Então, muitas coisas, né, que ele daí não consegue crescer, né? Então, não tem um aumento também financeiro. Então, a gente entra com a parte da franquia justamente para dar e fornecer toda essa parte operacional. Ele fica na parte de gestão do negócio, né? Perfeito. Controle, né? Atendimento ao cliente, financeiro e tal, e a gente entra com toda essa parte operacional. É mais ou menos isso que a Seguralta daí traz para você. Você fica como gestor do negócio e como coordenador comercial, e a Seguralta te entra com as plataformas e sistemas. Exatamente. Então, acredito que se não fosse através de franquia, não sei se conseguiria estar atuando com os dois negócios, porque é muito complexo. A gente precisa delegar muito, a gente precisa trazer pessoas para nos auxiliarem, né? Então, até inclusive, logo que a gente iniciou a Certec, depois começou o relacionamento com a Thaís, vai fazer uns 4 anos aí que ela está conosco, então, que ela entrou dentro da equipe, e hoje é meu braço direito. Então, ela me ajuda e me complementa naquelas áreas que eu tenho dificuldade. Então, às vezes, desde o marketing, desde atendimento ao cliente, personalização, então vem auxiliando bastante. Mas sim, a franquia nos ajuda bastante para poder direcionar, mas é um desafio muito grande, porque é muita informação nova, muita gente, 2 coisas diferentes, né? Tu comentou agora da Thaís. Eu vou passar aqui para o bloco 7 e na sequência o bloco 8, onde a gente vai abordar 2 questões bem pessoais, tá? Que é a parte de fé, de propósito e a vida pessoal com a família. Até antes, né, da gente iniciar a gravar, que eu brinquei contigo, aquele menininho rodando na cadeira hoje, que eu acompanhei teus stories ali, eu vi o menininho lá, eu imaginei, esse aqui deve ser o Benja, né? Fala para nós aí, como que, pensando um pouco nessa parte de propósito, como que a fé, a tua dedicação, né, com a religião, isso influencia no teu jeito de empreender? Eu vejo que muito da cultura ali da fé, a gente precisa estar aplicando em todo lugar. Então, eu não posso ser uma pessoa na igreja, uma pessoa nos negócios, uma pessoa nos estudos. Então, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente entende, que a gente tem ali de cultura, de propósitos, né? Ele precisa ser aplicado em todas as áreas. E eu acredito que isso vem dando muito certo, porque realmente a gente vem aplicando. Às vezes lá no começo talvez eu não entendia muito bem sobre isso, depois fui estudando e vi que aplicava sem saber, né? Mas me ajuda bastante. Bacana. Eu quero trazer, já vou dar um spoilerzinho para quem está nos acompanhando até agora. Nós estamos chegando no Natal, daqui a poucos dias é o Natal, e ainda hoje eu tive uma ideia, até comentei com o Wagner aqui, disse, cara, é Natal, cara, eu preciso
eu não vou trazer um empreendedor, cara. A gente precisa trazer o real sentido do Natal, cara. Porque o Natal não é comer peru, não é comer porco e muito menos ganhar presente, né? Vamos trazer o sentido do Natal. E eu tô indo buscar. Hoje já conversei com dois, cara, e eu quero ser bem aberto, assim. Eu quero trazer um pastor e um padre pra Que gente legal, falar que legal. Vai ser um episódio especial de Natal, então aguarde dia 20. Eu não sei, eu acho que eu vou ter que lançar no dia 24. Porque daí eu não sei ainda. Vamos decidir se vamos lançar dia 23, 24, mas vai vir um episódio especial de Natal. Tá? Aguarde aí, vai ser bem legal. Tem algum momento específico, assim, na hora do teu dia a dia, que você tá ali fazendo negócio, tá empreendendo, em que a fé te provoca, ou em algum momento a fé foi decisiva em alguma escolha tua? Ah, com toda certeza a fé foi no recomeço, porque se eu não acreditasse, se eu não tivesse uma fé muito grande, com toda certeza eu não estaria aqui hoje. Como que é para você agora, falando um pouco da questão ali, esse teu envolvimento com a tua esposa dentro, 24 horas, vocês dois colados. Literalmente colados. Eu sempre brinco, dizer, ou dá muito certo ou dá muito errado. No nosso caso, deu muito certo, né? Mas de começo, sim, é desafiador você separar a parte pessoal da parte de negócios. Então, graças a Deus, aí com o tempo a gente vem conseguindo distanciar isso. Então, chegou em casa, não se fala mais de negócios. Sempre que possível, né? Nem sempre dá, mas é sempre que possível. E é um desafio muito grande, porque às vezes você pode ter às vezes um problema dentro do teu negócio e se você não souber lidar bem, pode haver um problema em casa. E a mesma coisa, tô com um problema em casa. A gente, enfim, sabe que coisas às vezes acontecem, então isso pode afetar um lado, pode afetar o outro. E a gente precisa ter um equilíbrio muito grande, a gente vem conseguindo fazer aí e espero que o resto da nossa vida. Como é que, na questão, teve um episódio no Dia dos Pais, que eu já comentei em outros episódios aqui, que eu trouxe dois pais, um gestor e um empreendedor. Foi bem bacana o bate-papo ali. E eu questiono isso para eles, né? A parte do empreender com a paternidade. Tu acha que a paternidade mudou um pouco a tua parte de gestão de empreendedor? Bastante. Desde o sentido de ter ali alguém que tem um compromisso, né? Então, quando eu comecei a empreender com 22 anos, era eu e eu. Então, se desse certo e desse errado, não tinha problema algum. E agora a gente vê que tem uma responsabilidade muito grande. Então, aquilo que não poderia dar errado, agora, muito pelo contrário, não pode de jeito nenhum dar errado. Então, a fé acaba sendo ainda maior, né? A gente sempre busca novos negócios, novas formas de se reinventar, né? E também acho que é a questão de gestão do tempo. Então, de você estar com a família, estar nos negócios, é algo assim que é bem desafiador. Eu sempre tive a mentalidade que eu precisava, para poder escalar meu negócio, para eu poder crescer, eu tinha que delegar. Então, eu tinha que colocar pessoas da minha equipe. É um desafio muito grande você confiar nas pessoas. Então, porque querendo ou não, aquilo é quase como se fosse seu segundo bebê. Então, tem o Benjamin, mas tem a Certec, tem a Seguralta ali, que a gente também trata muito bem e tem um apego por aquilo, né? Então, de fazer dar certo, de estar ali protegendo, realizando sonhos e tudo mais. Então, é um desafio muito grande, mas eu acho que vem muito nesse sentido de realmente ter uma gestão para ter um equilíbrio, né? Então, de estar em casa, estar ali, presente. Então, meu filho dorme muito cedo, 8 horas da noite ele tá dormindo. Se eu não me organizar durante o meu dia, se eu não tiver pessoas para me ajudarem, para fazer os processos da empresa, porque tem coisas que precisam ser feitas e tem que ser feito, não tem como deixar de fazer. Às vezes eu chegaria lá, às vezes 8, 9 horas da noite em casa, como é que eu ia ver? Ia ser um pai de final de semana? E isso dentro da minha cultura, dos meus propósitos, não pode acontecer. É algo que desafia, lógico, tem todos os dias eu estou presente? Também não, porque a gente sabe que são altos e baixos, né? Mas dentro do possível a gente quer estar presente, equilibrando um e o outro aí. Eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana, não sei se você conhece, eu não sei o nome dele, mas é aquele rapaz da Ticar, que é um influencer aí, só pega os carros de milionário. Até eu vi um vídeo ali, ele falando daquela Pur Sangue da Ferrari lá, 8,5 milhões.
Eu só não peguei a minha porque tinha que esperar 6 meses. Ele falou, a cor preta tem que levar 6 meses. Eu disse, tá. E ele tava conversando com o João ali da CIMED. Né? E ele comenta assim, desse cara, chegou um momento que eu preciso do final de semana, e eu não quero mais abrir minhas lojas. Imagina, ele vende carros de milhões, né? E talvez as pessoas que compram os carros de milhões ali, eles têm, assim como as outras pessoas, talvez tenham o final de semana livre para poder ir lá na loja, né? E ele fala assim, cara, tanto eu quanto as minhas lojas, eu não quero mais abrir final de semana. E o João, né, da CIMED ali, que também é outro mega empreendedor, né? Ele fala assim, cara, tu tem filho? Daí ele diz, não, tenho um filho. Ele diz, o dia que tu tiver 5 filhos, tu vai abrir 24 horas. Ele brinca assim, né? Porque daí, claro... o financeiro pesa, o financeiro pesa, né? Mas ele também tá com essa ideia, assim. Então, eu acho que realmente a gente tem que equilibrar, né? A gente não pode... Tem uma outra frase que fala na questão da saúde, né? Porque você gasta a tua saúde para ganhar dinheiro, depois tu vai ter que gastar o teu dinheiro para repor a saúde, né? E a gente já teve aqui também uma convidada nossa que ela fala assim, Juliana, eu perdi boa parte do crescimento da minha filha, né? Porque ela era representante comercial, ela viajava muito, então eu saía às 5, 6 horas da manhã, né, minha filha estava dormindo e voltava 9, 10, 11 horas da noite e minha filha já estava dormindo de novo. Então, tiveram vários dias da infância dela, anos da infância dela, e hoje ela me cobra até um pouco disso, né? E não questão de remorso ou algo nesse sentido, porque... Como eu comentei com ela, né? Ela garante que ela, naquele momento, era o melhor que ela estava buscando para a família dela, né? Possível, porque ela queria dar, né, uma melhor qualidade de vida financeira e tudo mais, né? Mas, realmente, muitas das vezes a gente acaba dedicando e perdendo muito da nossa questão pessoal, questão de família, né? Você ainda comentou antes, quando a gente agendou o podcast, eu disse assim, Juliano, eu tenho um compromisso, será que a gente consegue até tal hora? Assim, cara, consigo, né? Até porque eu também hoje, depois do nosso podcast, eu tenho compromisso com a Lívia, né? Ela faz lá as lutas marciais, ela tem hoje à noite um compromisso, então a gente tem que cumprir o horário. Certeza, vamos lá, dedicar. Vamos correr atrás, né? Como que é a questão da Thaís, da sua esposa ali na parte dos projetos? Como que ela tem esse relacionamento contigo? Ela cuida de uma das empresas ou ela meio que uma gestão financeira? Como é que é essa parte, essa divisão, vamos dizer assim? Porque acaba que é tudo da família, tudo do casal, né? Mas existe assim, não, você vai cuidar do marketing, eu vejo assim, principalmente nas pessoas que a gente conversa aqui, que a mulher, ela fica muito mais pelo lado financeiro e o homem, ele acaba indo mais pro lado comercial do negócio. Não sei se é isso também, mas conte um pouco para nós como é que você faz essa divisão com a tua esposa. Hoje, na verdade, tem algumas áreas que são, digamos, inegociáveis, né? Então, a gente utiliza o nosso melhor, por mais que eu seja ruim com números de cabeça, mas olhando com o calculador, a gente acaba saindo bem. Então, a parte financeira fica totalmente comigo, de ambas as empresas. Questão de marketing fica todo com ela, e a gestão a gente tenta fazer como se fosse um conselho, né? Porque a gente vê que um pode estar agregando uma coisa para o outro. Então, 2 cabeças pensam melhor que uma. E a gente acabou optando de fazer dessa forma, né? Ela acaba ficando mais presente dentro da corretora de seguros e eu da parte dos certificados digitais, e a gente vai se ajudando conforme vai precisando, né? Uhum. Você tem as 2 empresas, né? Como você falou, ela fica mais desse lado, eu fico mais desse outro aqui. São 2 equipes diferentes, né? Públicos talvez um pouco semelhantes, mas, né? Com suas diferenças, né? Isso. Como que você organiza essa questão de expansão, de crescimento, de atendimento e principalmente nessa questão de gestão de equipe? Que nem agora, nós estamos chegando no Natal, vai ser uma festa para todo mundo? Isso. A gente aproveita, né? Até porque quando a gente montou a franquia, a gente optou de realmente estar em conjunto. Porque fica mais fácil tanto para eu e a Thaís se comunicar ou se comunicar com alguém ali da equipe, né? Então hoje a gente pegou uma sala, da sala a gente meio que dividiu em 2 para justamente estar ali e ter um apoio rápido. Mas é um desafio gigantesco porque são setores diferentes, a gente
tem que ter aprendizados, então aquilo que eu aplicava na área da certificação digital, às vezes agora na corretora eu não consigo aplicar, então eu tenho que reaprender, reenquadrar, estudar novamente, estar naquele desafio constante. Gestão de tempo, não consigo ficar meio período num, meio período no outro, então isso seria o sonho perfeito, mas a gente sabe, né, que querendo ou não, às vezes surgem demandas, a gente sempre tenta ter reuniões de planejamento para poder estruturar e antecipar cada passo, para não ter que estar apagando fogo toda hora, mas às vezes os fogos acontecem, né, então a gente vai indo conforme vai dando, planeja e tenta prever algumas coisas, e quando não dá, a gente vai indo para um lado, para o outro e seguindo. Tu falou dessa questão, né, do ideal seria 4 horas aqui, 8 horas por dia, né? Mas não dá, a gente sabe, né? Existem algumas ferramentas ou não sei, hábito ou alguma estratégia, uma manhãzinha, né? Como a gente fala aí, existe alguma manha que você utiliza aí, que você possa passar para a galera que está nos assistindo aqui, para você não perder o foco ou acabar dando mais atenção no lado e perder o outro? Olha, hoje a gente utiliza muito dessas plataformas digitais, né? Então, sou um cara muito voltado para a tecnologia, adoro, então, tanto que o certificado digital ele vem nesse ramo, né? Então, a gente utiliza desde um Google Agenda, de CRM, de outras plataformas ali específicas para cada ramo e cada segmento para a gente poder estar acompanhando, né? A pressão é muito grande, né? Então, meu Deus, como vou fazer? O que vou fazer? Então, eu vejo que o esporte é algo assim que me ajuda muito com a pressão, porque é uma pressão constante. Então, muitos dias eu chego no final do dia, resolvi situações aqui da certificação digital, mas tem um monte de pepino para resolver ali da corretora ou vice-versa, né? Então, é complexo, não existe um mundo perfeito, não existe uma fórmula mágica, né? Mas a gente vem aí tentando com as plataformas digitais, com gestão de tempo, a tentar, assim, seguir e ter a maior assertividade, digamos assim, né? Tu acredita que esse seja hoje o teu maior desafio dentro do teu negócio ou não? Tu acha, cara, meu maior desafio... Um dos, né? Então, acho que os 2 maiores desafios são pessoas, né? Então, realmente a gente captar pessoas boas que tenham uma cultura, que tenham um propósito muito forte, e essa questão de gestão, de para que lado vou, e eu entendo que a partir do momento que eu colocar pessoas boas ao meu redor, daqui a pouco aquilo vai se tornando cada dia mais fácil. Mas é aquilo, como eu disse, é como se fosse um bebê nosso, então a gente tem uma preocupação bem grande de quem está colocando, se aquele atendimento que a pessoa está fazendo, nunca vai ser igual ao meu, isso eu demorei muito para entender, né? Mas que seja o mais aproximado possível, que a gente consiga seguir uma linha e ter um bom atendimento ou resolver os problemas aproximadamente como a gente faria. Essa questão da equipe é realmente bem desafiadora, né? Eu vi um vídeo da Carlitos Maia, que é da Chili Beans. É Carlitos Maia, né? É o Maia lá, da Chili Beans. E ele tá num podcast até, e ele... o podcast ali de Florianópolis, e ele fala assim, o prefeito aqui, ele já me falou, venha para Floripa e tal, não sei o quê. E ele questiona isso pro entrevistado do podcast sobre essa questão, e aí a gente às vezes acaba pensando que é só aqui na nossa região, mas não, cara, eu vejo que isso aí, talvez uma questão de mercado, porque hoje Santa Catarina está muito aquecida essa questão do mercado, né? É um estado diferente do resto do Brasil, cara. Com certeza. A região sul do Brasil aqui, eu acho que se a gente pegar do Paraná, realmente são os estados diferenciados nessa parte do empreendedorismo, do negócio, né? Das pessoas e tudo mais. E ele comenta assim, cara, eu teria maior vontade e prazer de trazer uma fábrica da Chili Beans para Santa Catarina. Só que eu vejo que muitos empresários, com vários que eu falo, têm a dificuldade na mão de obra. Então eu não trago hoje uma fábrica da Chili Beans aqui para a região, porque eu não posso, eu dependo das pessoas, né? Então, e aí eu percebi assim, cara, não é só em Lages, é todo o nosso estado, aí é complicado essa parte. Quase todo empresário, né, acaba sofrendo com isso, né? A gente sabe que a gente erra, né? E é no erro que a gente vai aprendendo, né? A gente vai tropeçando e levantando, tropeça, cai, levanta, né? Teve algum erro, assim, que você cometeu, assim, que te amadureceu como gestor? Olha, acho que o maior erro foi falta de conhecimento. Então, por mais que a fé foi grande, a gente não pode só se basear nela. Então, as coisas precisam de um quê nosso para poder funcionar.
E aí, acho que foi o erro lá do começo, então, de não ter estruturado conforme eu necessitava. Então, o que me demandava, né, o que a empresa me demandava, eu achei que ia ser mais simples, mais fácil, mas realmente demanda de muito tempo. Às vezes as pessoas, porque vai lá empreender, porque daí não trabalha menos, isso, aquilo, e acho que é unânime, né, então todo empreendedor diz que o desafio é muito grande, a pressão é muito grande, e você precisa aprender a lidar com isso, né? Tem aquela frase, como é que dê o passo que Deus te dá o chão, mas não adianta tu dar um passo a um prédio de 10 metros de altura. A Fedel de Madrid, olha, cara, você, falando um pouco da parte de futuro e tudo mais, você, né, no começo aqui da tua fala até você deu uma abertura ali, vamos dizer assim, você pretende abrir novas unidades ou, quem sabe, abrir um novo CNPJ, vem por aí uma nova marca, explorando novos mercados? Como é que tá a tua perspectiva aí? A gente está chegando no final do ano, né, e o empresário chega agora, né, sempre já planejando o próximo ano, né? Como é que tá a tua visão aí para 2026? Então, em ambas empresas, na verdade, né, a gente tem um plano de expansão bem legal. Então, hoje, falando de Sertec, a gente focou muito no atendimento aqui regional, na Serra. Então, hoje, fora Lages, que seria a matriz, a gente tem alguns pontos de atendimento em São José do Cerrito, Correia Pinto. Recentemente, abrimos um ponto de atendimento lá em Campina Grande, na Paraíba. Então, a gente tem um plano de expansão. O que às vezes nos falta realmente são pessoas. Mas, então, fica o convite para você, que às vezes quer trabalhar conosco, quer empreender, seja na parte de seguro, seja na parte de certificação digital, tem experiência, não tem experiência, nos chama, que de repente a gente pode estar estudando e vendo aí o que pode ser feito para estar ampliando aí para ambos os lados, né? Existe algum sonho, assim, que você, ou algum projeto que ainda você quer realizar? Sim. Esse aqui não é o ping-pong. Tem mais uma pergunta depois e o ping-pong de dor, mas a gente já está aí, né, entrando no último bloco antes do ping-pong aqui e entender um pouco mais de você aí sobre essa questão de futuro aí, algum projeto. Então, hoje, como a gente fala de expansão, realmente, hoje a gente é uma referência regional aqui, então, na Serra, mas o sonho é ser aí uma referência estadual e, quem sabe, até nacional. Então, a gente trabalha para que isso aconteça, né, dá um passinho de cada vez, mas esse seria o nosso sonho aí, nossa meta, digamos assim, né? E para quem está começando agora, você já teve o começo e o recomeço, e aí agora com a Seguralta já é um novo começo também, né? Qual que é o conselho que você daria aí para quem está começando? Acredite, tenha fé e estude. Então, você tendo, acho que esses 3 pontos, né, você consegue desenvolver, apesar de batalhas, às vezes maiores, às vezes menores, mas você consegue fazer dar certo. Agora sim, pessoal, nós vamos chegar aqui no nosso ping-pong de dono, então eu vou fazer algumas indagações aqui para você e você responde, não necessariamente com uma palavra, mas você responde aí do que vir na tua cabeça, beleza? Beleza, vamos lá. Uma palavra que define a tua jornada. Fé. O maior aprendizado que a empresa te deu ao fechar em 2016. Tenha caixa. Sertec ou Seguralta? Você me bota aí em maus lençóis, né? Apesar de o coração bater pelas duas, mas por realmente iniciar do zero, ser algo próprio, né? Então acaba sendo a Sertec. A esposa vai me matar. O maior desafio de empreender? Eu acho que é matar um leão todo dia. Então realmente é passar por situações que você nunca passou e ter que desenvolver, às vezes, e o empresário, ele é uma pessoa muito solitária, então, às vezes, não tem aquela troca de ideias, tu tem que resolver de alguma forma, então, às vezes, tu não sabe nem o que tem que fazer, e tu tem que fazer, então, esse é um desafio muito grande. Um hábito que faz você se manter focado. O esporte, sem sombra de dúvida, sem ele, acho que eu já tinha pirado umas 10 vezes ou mais, né? Um valor inegociável. Um valor inegociável, então, é a confiança. E para você, sucesso é? Ter a família próxima. Beleza, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um Conversa de Dono, uma história, né, de superação, de empreendedorismo, de família, de fé e propósito também, uma história bem inspiradora do Eric. Então, se você chegou até aqui, não esquece de seguir o nosso canal, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas. Eric, você tem
um minutinho aí para as tuas considerações finais. Então, gostaria novamente de agradecer aí por ter chamado para a gente ter esse bate-papo. É algo que, às vezes, a gente, na correria do dia a dia, acaba não refletindo, assim, sobre o nosso passado. Às vezes as coisas vão acontecendo e foi bem legal, assim, a ansiedade bateu, dos cara, como é que foi, como é que não foi, relembrar. Acho que é um momento bem legal. Mandar um abraço aí para todo mundo, para as nossas colaboradoras, nossos parceiros e para a esposa, é lógico, também, né? Pessoal, vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo todos os contatos, os arrobas Instagram, site, tudo mais. Se você quer, né, e tem interesse em conhecer um pouco mais as empresas, né, os negócios do Eric, consulta aqui na descrição do vídeo e nos vemos aí no nosso próximo Conversa de Dono. Valeu! Valeu!